derrotados antes mesmo de colocar os pés no chão. Mas o estoicismo nos oferece uma solução poderosa: começar o dia não reagindo, mas decidindo quem você será. Ser invencível não significa ser perfeito ou blindado contra os desafios. Significa construir uma força interior que resista ao caos externo. Pense em Marco Aurélio, imperador de Roma, acordando todas as manhãs com um peso inimaginável sobre os ombros. Ele sabia que enfrentaria traições, intrigas e crises. Ainda assim, antes de se levantar, ele fazia algo simples, porém revolucionário. Lembrava a si mesmo de que sua paz interior não estava à venda. Ele dizia: não permita que o barulho de fora invada sua mente. Para aplicar isso em sua própria vida, o primeiro passo é reivindicar o seu início de dia. Antes de tocar no celular, de abrir e-mails ou de pensar no que está por vir, tome um momento para si. Feche os olhos, respire profundamente e reflita. Qual é a essência que eu quero trazer para o meu dia? Talvez seja paciência, força ou compaixão. Esse pequeno ritual, que pode parecer insignificante, tem o poder de moldar sua perspectiva para o resto do dia. E quando as dificuldades aparecerem? Elas vão aparecer, é inevitável. Mas ao invés de vê-las como inimigos, encare-as como desafios para fortalecer sua fortaleza interior. Imagine-se vestindo uma armadura mental, feita de calma e sabedoria. Cada comentário rude, cada contratempo, cada olhar de julgamento escorregará por essa armadura, sem atingir o que você é de verdade. Como os estoicos ensinavam, o mundo não pode te machucar, a menos que você permita. Cultivar a invencibilidade também significa entender o que realmente está sob seu controle. Não tente consertar o incontrolável. Isso só gera ansiedade. Ao invés disso, concentre-se no que você pode fazer. Sua atitude, suas escolhas, suas ações. Você não controla o trânsito, mas controla como reage a ele. Não controla a opinião dos outros, mas decide o peso que dá essas opiniões. Para reforçar essa prática, crie um pequeno exercício matinal. Assim que acordar, escreva 3 palavras que resumam quem você deseja ser naquele dia. Por exemplo, calma, foco e coragem. Durante o dia, revisite essas palavras quando sentir que está perdendo o controle. Em um momento de frustração, lembre-se: eu escolhi ser calmo. Com o tempo, essas escolhas deixam de ser um esforço consciente e se tornam parte de quem você é. Por fim, lembre-se de que invencibilidade não significa ausência de emoção. Você pode sentir raiva, tristeza ou medo, mas essas emoções não precisam governar suas ações. O estoicismo não prega insensibilidade, mas a sabedoria de não ser arrastado pelo turbilhão. É sobre sentir sem perder o equilíbrio. Amanhã, quando acordar, dê a si mesmo o presente de um momento de reflexão. Respire fundo, sinta o poder do silêncio e diga: hoje sou invencível. Minha paz interior é minha prioridade. Ao fazer isso, você estará construindo algo extraordinário. Um dia que não será ditado pelas circunstâncias, mas pela força do seu caráter. 2. Cale a voz do passado. Abrace-o agora. Quantas vezes você já se pegou revivendo momentos que não pode mais mudar? Talvez uma discussão que terminou mal, uma oportunidade perdida, ou até mesmo uma decisão que, em retrospecto, você gostaria de ter tomado de forma diferente. Essas lembranças, por mais distantes que sejam, têm o poder de nos prender, como correntes invisíveis que nos arrastam para trás, enquanto a vida continua a seguir em frente. Mas existe uma verdade que pode libertá-lo. O passado é uma lição, não uma sentença. O estoicismo nos ensina que o presente é o único momento que realmente temos. Não podemos tocar o passado nem controlar o futuro. Como Sêneca escreveu: enquanto perdemos nosso tempo hesitando e adiando, a vida está escapando. O passado deve ser visto como um professor, alguém que nos instrui, mas que não nos define. Carregar o peso de algo que já passou é como tentar navegar em um barco enquanto se segura em uma âncora pesada. Para seguir em frente, é preciso soltar o que o prende. Muitas vezes, o apego ao passado nasce de um desejo de controle. Queremos acreditar que, se pensarmos o suficiente, podemos mudar o que já aconteceu ou evitar que se repita. Mas a verdade é que nada que você faça agora pode alterar o que já foi. Em vez disso, pergunte-se: o que essa experiência me ensinou? Como posso usá-la para ser melhor hoje?
Essa mudança de perspectiva transforma a dor em sabedoria e arrependimento em aprendizado. Há também outra armadilha do passado que precisamos superar: a nostalgia exagerada. Às vezes, nos agarramos às memórias de momentos felizes, como se o melhor da nossa vida já tivesse ficado para trás. Isso cria um sentimento de insatisfação com o presente, como se ele nunca pudesse ser tão bom quanto aquilo que já vivemos. Mas será que estamos sendo justos com o agora? Será que estamos realmente abrindo os olhos para o que está diante de nós? Ou estamos tão presos ao que já foi que perdemos a chance de apreciar o que é? Para começar a calar a voz do passado, experimente um exercício simples. Quando uma lembrança dolorosa ou nostálgica surgir, feche os olhos por um momento e concentre-se na sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo dos pulmões. Isso é o presente. É tudo o que você precisa. Agora, visualize aquela lembrança como um objeto em suas mãos. Observe-o por um instante, reconheça sua presença e então deixe-o ir. Não lute contra ele, mas também não o segure. Assim como as ondas vêm e vão, as memórias podem passar sem dominar sua mente. Lembre-se também de que perdoar é uma das formas mais poderosas de libertar-se do passado. Talvez o que o prende seja algo que outra pessoa fez, ou algo que você mesmo fez. Guardar rancor ou culpa é como segurar carvão em brasa. A única pessoa que se queima é você. Perdoar não é esquecer ou justificar, é escolher a paz em vez do peso. O agora é um presente esperando para ser aberto. Quando você começa a enxergar o momento presente como a única coisa que realmente importa, descobre uma liberdade que nunca imaginou ser possível. Você percebe que, enquanto o passado não pode ser mudado, o agora está cheio de possibilidades. Cada respiração, cada escolha, cada pequeno gesto é uma oportunidade de criar algo novo e extraordinário. Hoje, faça um compromisso consigo mesmo. Olhe para o que passou com compaixão, mas não permita que ele defina o que você é agora. Decida viver plenamente este momento, com toda a sua imperfeição e beleza. Como dizia Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. Se você chegou até aqui, talvez precise ouvir isso. Você não é prisioneiro do que aconteceu. Você é o autor do que está por vir. Escolha hoje soltar as correntes do passado e abraçar a liberdade do agora. E ao fazer isso, descubra que o presente não é apenas um intervalo entre o que foi e o que será. Ele é o lugar onde a vida realmente acontece. Antes de seguirmos para a próxima lição, eu tenho uma notícia rápida para você. Se você está gostando dos ensinamentos estoicos que compartilho aqui, tenho algo que pode te ajudar ainda mais. Nosso manual Estoicismo para uma Vida Moderna já está disponível. Nele, você vai descobrir como aplicar os princípios do estoicismo para transformar sua mente e emoções, enfrentando os desafios do dia a dia com sabedoria e calma. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas dificuldades diárias, esse manual é o guia definitivo para te ajudar a viver com mais equilíbrio e propósito. Então, não deixe para depois. Clica no link na descrição ou no comentário fixado e garanta seu exemplar agora. Dê o próximo passo para dominar suas emoções e alcançar a paz interior. Agora sim, vamos voltar para a nossa lição. 3. Domine o coração inquieto. Serenidade é poder. Há um ditado que diz: a tempestade não é o que te afoga, é o pânico. Quantas vezes já nos deixamos levar pelo caos interno, acreditando que não havia saída? A mente inquieta cria um turbilhão de pensamentos, um barulho incessante que nos distrai do que realmente importa. O estoicismo, no entanto, nos convida a cultivar algo raro e poderoso: a serenidade. Não uma ausência de emoções, mas a habilidade de permanecer calmo mesmo no meio das tempestades. Nos dias agitados de hoje, é fácil cair na armadilha da pressa. Temos tantas responsabilidades, tantas demandas, que parece impossível desacelerar. Nossa mente pula de um problema para o outro, como um pássaro inquieto que nunca pousa. O resultado? Ansiedade, esgotamento e uma sensação constante de estar perdendo o controle. Mas, como Sêneca escreveu, apressa-se o suficiente aquele que caminha com serenidade. Não é a velocidade que importa, mas a clareza com que você avança. Dominar o coração inquieto começa com um simples passo: reconhecer que a maioria dos nossos medos e preocupações existem apenas em nossa mente.
Pense em quantas vezes você já se preocupou com algo que nunca aconteceu. A mente inquieta é uma máquina criativa, mas nem sempre para o bem. Ela fabrica cenários desnecessários, amplifica problemas pequenos e cria um ciclo de preocupação que nos drena. O primeiro ato de serenidade é dizer a si mesmo: nem tudo que eu penso é verdade. Outro elemento-chave para acalmar o coração é a prática da atenção plena. Isso não significa viver em um estado de contemplação constante, mas sim cultivar momentos de presença ao longo do dia. O estoicismo nos ensina a focar no que está diante de nós, no aqui e agora. Quando você estiver lavando louça, lave a louça. Quando estiver conversando com alguém, ouça plenamente. Não subestime o poder de estar presente. Cada momento de foco é como uma âncora que mantém sua mente no lugar certo. E o que fazer quando a tempestade emocional é forte demais? Quando a raiva, a ansiedade ou a frustração parecem tomar conta de você? Os estoicos sugerem uma técnica simples, mas eficaz: a pausa. Antes de reagir, respire. Não responda imediatamente ao insulto, ao problema ou à notícia inesperada. Dê a si mesmo o espaço para observar o que está sentindo, sem julgamento. Essa pausa cria uma janela de oportunidade entre a emoção e a ação. É nesse intervalo que você encontra a serenidade. Epicteto costumava dizer que a tranquilidade nasce de saber distinguir o que está sob seu controle e o que não está. Isso é fundamental para dominar o coração inquieto. Muitas vezes, ficamos presos a situações que não podemos mudar, como o comportamento dos outros ou eventos externos. Aceitar que esses fatores não estão em nossas mãos é um ato de libertação. Concentre-se no que você pode controlar: suas reações, suas escolhas, sua perspectiva. Cultivar serenidade também significa criar hábitos que acalmem a mente e o corpo. Para alguns, isso pode ser a meditação. Para outros, uma caminhada ao ar livre ou até mesmo momentos de silêncio ao longo do dia. Não importa qual prática você escolha, o essencial é fazer disso um compromisso diário. Serenidade não surge do acaso, ela é construída um momento de cada vez. Finalmente, lembre-se de que dominar o coração inquieto não é um objetivo a ser alcançado uma vez, mas uma prática contínua. Mesmo os grandes estoicos tinham seus momentos de inquietação, mas eles não desistiam. Cada vez que você tenta acalmar sua mente, está fortalecendo o músculo da serenidade. Se você está ouvindo isso agora e sente que sua mente está sobrecarregada, respire fundo. Feche os olhos e diga a si mesmo: neste momento, escolho a paz. Faça isso quantas vezes for necessário. Não importa quão barulhento o mundo pareça, a serenidade está sempre à sua disposição. É um poder que ninguém pode tirar de você, a não ser que você permita. Lembre-se, você não é seus pensamentos. Você é aquele que observa. Domine o coração inquieto e descobrirá que a serenidade não é apenas um estado, é uma força que transforma sua vida. 4. Renuncie ao controle. Não force o incontrolável. Você já sentiu que está tentando segurar água nas mãos? Quanto mais força aplica, mais ela escapa. A vida muitas vezes é assim. Quanto mais tentamos controlar aquilo que não nos pertence, mais perdemos a calma, a energia e muitas vezes a direção. Mas hoje, quero te convidar a refletir sobre uma ideia transformadora: a liberdade que vem ao renunciar ao controle sobre o que é incontrolável. Os filósofos estoicos nos deixaram um ensinamento simples, mas profundo. Existe uma linha clara que separa o que está ao nosso alcance e o que não está. Seus pensamentos, suas ações, suas escolhas, tudo isso está em suas mãos. Mas o que os outros fazem, o rumo que os eventos tomam, ou até mesmo os resultados dos seus esforços, tudo isso pertence ao universo do incontrolável. Agora, pense comigo: quanta energia você gasta tentando mudar aquilo que não depende de você? Talvez seja o comportamento de alguém, um resultado esperado que nunca chega, ou até uma situação que insiste em escapar do seu domínio. Quando colocamos nosso foco no incontrolável, nos tornamos reféns de frustrações e de um constante estado de insatisfação. Marco Aurélio, um dos maiores expoentes do estoicismo, dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. E que força é essa? A força de viver plenamente,
de focar no que realmente importa, sem desperdiçar energia lutando contra aquilo que não pode ser mudado. Às vezes, insistimos em controlar porque temos medo, medo de perder, de falhar, de sermos julgados ou rejeitados. Queremos garantir que tudo saia como planejado, que o futuro seja perfeito. Mas essa busca incessante por controle nos afasta do presente e nos amarra a expectativas irreais. É como remar contra a correnteza. O esforço é imenso, mas o avanço é quase inexistente. Renunciar ao controle não significa desistir ou se conformar. Pelo contrário, é um ato de coragem. É reconhecer onde termina o seu alcance e onde começa o fluxo natural da vida. Não se trata de abandonar seus objetivos, mas de agir com sabedoria e foco. Faça o que estiver ao seu alcance, mas aprenda a soltar quando for necessário. Epicteto, um escravo que se tornou um dos maiores professores de estoicismo, nos mostrou isso através de sua própria vida. Ele não podia controlar sua condição de escravidão, mas controlava sua resposta a ela. Em vez de lamentar, ele encontrou liberdade na forma como pensava, agia e encarava o mundo. Ele nos ensinou que, mesmo nas piores circunstâncias, podemos encontrar paz se focarmos no que está sob nosso controle. E você, onde na sua vida está tentando forçar o incontrolável? Talvez seja uma relação que não avança, uma meta que parece inalcançável, ou até mesmo os imprevistos diários que te tiram do eixo. Agora pare por um momento e se pergunte: isso depende de mim ou não? Essa simples pergunta pode mudar a forma como você encara os desafios. Quando você reconhece que algo está fora do seu controle, não é fraqueza deixá-lo ir. Pelo contrário, é uma escolha poderosa. Ao renunciar ao controle, você libera espaço para focar no que realmente importa. É como soltar uma bagagem pesada em uma longa caminhada. Você se sente mais leve, mais livre. Pense em quantas vezes você perdeu tempo e energia tentando mudar algo que estava fora do seu alcance. O comportamento de outra pessoa. Um evento que não saiu como você planejou. Até mesmo a maneira como o mundo funciona. Agora pense no que poderia ter feito se tivesse direcionado toda essa energia para algo que realmente dependesse de você. Seus sonhos, seu crescimento, sua paz. Renunciar ao controle é também um ato de confiança. Confiança na vida, no tempo, naquilo que está além de nós. É aceitar que nem sempre teremos todas as respostas, nem todas as garantias. E está tudo bem. Soltar não é desistir, é se libertar. É encontrar serenidade em meio ao caos. É saber que você fez o seu melhor, mas que o resultado não define o seu valor. Quero te deixar com uma reflexão profunda. Você pode plantar as sementes e cuidar do solo, mas não pode controlar a chuva nem o sol. Faça o que puder com o melhor que tiver e deixe a vida fluir. Hoje, convido você a praticar isso. Escolha um aspecto da sua vida que tem te sobrecarregado, algo que te causa ansiedade porque está fora do seu controle. Solte. Respire fundo. Foque no que depende de você e veja como isso transforma não apenas a sua perspectiva, mas toda a sua jornada. Renuncie ao controle. Não force o incontrolável. Deixe a vida fluir. E então, você encontrará derrotados antes mesmo de colocar os pés no chão. Mas o estoicismo nos oferece uma solução poderosa. Começar o dia não reagindo, mas decidindo quem você será. Ser invencível não significa ser perfeito ou blindado contra os desafios. Significa construir uma força interior que resista ao caos externo. Pense em Marco Aurélio, imperador de Roma, acordando todas as manhãs com um peso inimaginável sobre os ombros. Ele sabia que enfrentaria traições, intrigas e crises. Ainda assim, antes de se levantar, ele fazia algo simples, porém revolucionário. Lembrava a si mesmo de que sua paz interior não estava à venda. Ele dizia: não permita que o barulho de fora invada sua mente. Para aplicar isso em sua própria vida, o primeiro passo é reivindicar o seu início de dia. Antes de tocar no celular, de abrir e-mails ou de pensar no que está por vir, tome um momento para si. Feche os olhos, respire profundamente e reflita. Qual é a essência que eu quero trazer para o meu dia? Talvez seja paciência, força ou compaixão. Esse pequeno ritual, que pode parecer insignificante, tem o poder de moldar sua perspectiva para o resto do dia. E quando as dificuldades aparecerem? Elas vão aparecer,
é inevitável, mas ao invés de vê-las como inimigos, encare-as como desafios para fortalecer sua fortaleza interior. Imagine-se vestindo uma armadura mental, feita de calma e sabedoria. Cada comentário rude, cada contratempo, cada olhar de julgamento escorregará por essa armadura, sem atingir o que você é de verdade. Como os estoicos ensinavam, o mundo não pode te machucar, a menos que você permita. Cultivar a invencibilidade também significa entender o que realmente está sob seu controle. Não tente consertar o incontrolável. Isso só gera ansiedade. Ao invés disso, concentre-se no que você pode fazer. Sua atitude, suas escolhas, suas ações. Você não controla o trânsito, mas controla como reage a ele. Não controla a opinião dos outros, mas decide o peso que dá essas opiniões. Para reforçar essa prática, crie um pequeno exercício matinal. Assim que acordar, escreva 3 palavras que resumam quem você deseja ser naquele dia. Por exemplo, calma, foco e coragem. Durante o dia, revisite essas palavras quando sentir que está perdendo o controle. Em um momento de frustração, lembre-se: eu escolhi ser calmo. Com o tempo, essas escolhas deixam de ser um esforço consciente e se tornam parte de quem você é. Por fim, lembre-se de que invencibilidade não significa ausência de emoção. Você pode sentir raiva, tristeza ou medo, mas essas emoções não precisam governar suas ações. O estoicismo não prega insensibilidade, mas a sabedoria de não ser arrastado pelo turbilhão. É sobre sentir sem perder o equilíbrio. Amanhã, quando acordar, dê a si mesmo o presente de um momento de reflexão. Respire fundo, sinta o poder do silêncio e diga: hoje sou invencível. Minha paz interior é minha prioridade. Ao fazer isso, você estará construindo algo extraordinário. Um dia que não será ditado pelas circunstâncias, mas pela força do seu caráter. 2. Cale a voz do passado. Abrace-o agora. Quantas vezes você já se pegou revivendo momentos que não pode mais mudar? Talvez uma discussão que terminou mal, uma oportunidade perdida, ou até mesmo uma decisão que, em retrospecto, você gostaria de ter tomado de forma diferente. Essas lembranças, por mais distantes que sejam, têm o poder de nos prender, como correntes invisíveis que nos arrastam para trás, enquanto a vida continua a seguir em frente. Mas existe uma verdade que pode libertá-lo. O passado é uma lição, não uma sentença. O estoicismo nos ensina que o presente é o único momento que realmente temos. Não podemos tocar o passado nem controlar o futuro. Como Sêneca escreveu: enquanto perdemos nosso tempo hesitando e adiando, a vida está escapando. O passado deve ser visto como um professor, alguém que nos instrui, mas que não nos define. Carregar o peso de algo que já passou é como tentar navegar em um barco enquanto se segura em uma âncora pesada. Para seguir em frente, é preciso soltar o que o prende. Muitas vezes, o apego ao passado nasce de um desejo de controle. Queremos acreditar que, se pensarmos o suficiente, podemos mudar o que já aconteceu ou evitar que se repita. Mas a verdade é que nada que você faça agora pode alterar o que já foi. Em vez disso, pergunte-se: o que essa experiência me ensinou? Como posso usá-la para ser melhor hoje? Essa mudança de perspectiva transforma a dor em sabedoria e arrependimento em aprendizado. Há também outra armadilha do passado que precisamos superar: a nostalgia exagerada. Às vezes, nos agarramos às memórias de momentos felizes, como se o melhor da nossa vida já tivesse ficado para trás. Isso cria um sentimento de insatisfação com o presente, como se ele nunca pudesse ser tão bom quanto aquilo que já vivemos. Mas será que estamos sendo justos com o agora? Será que estamos realmente abrindo os olhos para o que está diante de nós? Ou estamos tão presos ao que já foi que perdemos a chance de apreciar o que é? Para começar a calar a voz do passado, experimente um exercício simples. Quando uma lembrança dolorosa ou nostálgica surgir, feche os olhos por um momento e concentre-se na sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo dos pulmões. Isso é o presente. É tudo o que você precisa. Agora, visualize aquela lembrança como um objeto em suas mãos. Observe-o por um instante, reconheça sua presença e então deixe-o ir. Não lute contra ele, mas também não o segure. Assim como as ondas vêm e vão, as memórias podem passar sem dominar sua mente. Lembre-se também de que perdoar é uma das formas mais poderosas de libertar-se do passado.
Talvez o que o prende seja algo que outra pessoa fez, ou algo que você mesmo fez. Guardar rancor ou culpa é como segurar carvão em brasa. A única pessoa que se queima é você. Perdoar não é esquecer ou justificar, é escolher a paz em vez do peso. O agora é um presente esperando para ser aberto. Quando você começa a enxergar o momento presente como a única coisa que realmente importa, descobre uma liberdade que nunca imaginou ser possível. Você percebe que, enquanto o passado não pode ser mudado, o agora está cheio de possibilidades. Cada respiração, cada escolha, cada pequeno gesto é uma oportunidade de criar algo novo e extraordinário. Hoje, faça um compromisso consigo mesmo. Olhe para o que passou com compaixão, mas não permita que ele defina o que você é agora. Decida viver plenamente este momento, com toda a sua imperfeição e beleza. Como dizia Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. Se você chegou até aqui, talvez precise ouvir isso. Você não é prisioneiro do que aconteceu. Você é o autor do que está por vir. Escolha hoje soltar as correntes do passado e abraçar a liberdade do agora. E ao fazer isso, descubra que o presente não é apenas um intervalo entre o que foi e o que será. Ele é o lugar onde a vida realmente acontece. Antes de seguirmos para a próxima lição, eu tenho uma notícia rápida para você. Se você está gostando dos ensinamentos estoicos que compartilho aqui, tenho algo que pode te ajudar ainda mais. Nosso manual Estoicismo para uma Vida Moderna já está disponível. Nele, você vai descobrir como aplicar os princípios do estoicismo para transformar sua mente e emoções, enfrentando os desafios do dia a dia com sabedoria e calma. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas dificuldades diárias, esse manual é o guia definitivo para te ajudar a viver com mais equilíbrio e propósito. Então, não deixe para depois. Clica no link na descrição ou no comentário fixado e garanta seu exemplar agora. Dê o próximo passo para dominar suas emoções e alcançar a paz interior. Agora sim, vamos voltar para a nossa lição. 3. Domine o coração inquieto. Serenidade é poder. Há um ditado que diz: a tempestade não é o que te afoga, é o pânico. Quantas vezes já nos deixamos levar pelo caos interno, acreditando que não havia saída? A mente inquieta cria um turbilhão de pensamentos, um barulho incessante que nos distrai do que realmente importa. O estoicismo, no entanto, nos convida a cultivar algo raro e poderoso: a serenidade. Não uma ausência de emoções, mas a habilidade de permanecer calmo mesmo no meio das tempestades. Nos dias agitados de hoje, é fácil cair na armadilha da pressa. Temos tantas responsabilidades, tantas demandas, que parece impossível desacelerar. Nossa mente pula de um problema para o outro, como um pássaro inquieto que nunca pousa. O resultado? Ansiedade, esgotamento e uma sensação constante de estar perdendo o controle. Mas, como Sêneca escreveu, apressa-se o suficiente aquele que caminha com serenidade. Não é a velocidade que importa, mas a clareza com que você avança. Dominar o coração inquieto começa com um simples passo: reconhecer que a maioria dos nossos medos e preocupações existem apenas em nossa mente. Pense em quantas vezes você já se preocupou com algo que nunca aconteceu. A mente inquieta é uma máquina criativa, mas nem sempre para o bem. Ela fabrica cenários desnecessários, amplifica problemas pequenos e cria um ciclo de preocupação que nos drena. O primeiro ato de serenidade é dizer a si mesmo: nem tudo que eu penso é verdade. Outro elemento-chave para acalmar o coração é a prática da atenção plena. Isso não significa viver em um estado de contemplação constante, mas sim cultivar momentos de presença ao longo do dia. O estoicismo nos ensina a focar no que está diante de nós, no aqui e agora. Quando você estiver lavando louça, lave a louça. Quando estiver conversando com alguém, ouça plenamente. Não subestime o poder de estar presente. Cada momento de foco é como uma âncora que mantém sua mente no lugar certo. E o que fazer quando a tempestade emocional é forte demais? Quando a raiva, a ansiedade ou a frustração parecem tomar conta de você? Os estoicos sugerem uma técnica simples, mas eficaz: a pausa. Antes de reagir, respire. Não responda imediatamente ao insulto, ao problema ou à notícia inesperada. Dê a si mesmo o espaço para observar o que está sentindo, sem julgamento. Essa pausa cria uma janela de oportunidade entre a emoção e a ação.
É nesse intervalo que você encontra a serenidade. Epicteto costumava dizer que a tranquilidade nasce de saber distinguir o que está sob seu controle e o que não está. Isso é fundamental para dominar o coração inquieto. Muitas vezes, ficamos presos a situações que não podemos mudar, como o comportamento dos outros ou eventos externos. Aceitar que esses fatores não estão em nossas mãos é um ato de libertação. Concentre-se no que você pode controlar: suas reações, suas escolhas, sua perspectiva. Cultivar serenidade também significa criar hábitos que acalmem a mente e o corpo. Para alguns, isso pode ser a meditação. Para outros, uma caminhada ao ar livre ou até mesmo momentos de silêncio ao longo do dia. Não importa qual prática você escolha, o essencial é fazer disso um compromisso diário. Serenidade não surge do acaso, ela é construída um momento de cada vez. Finalmente, lembre-se de que dominar o coração inquieto não é um objetivo a ser alcançado uma vez, mas uma prática contínua. Mesmo os grandes estoicos tinham seus momentos de inquietação, mas eles não desistiam. Cada vez que você tenta acalmar sua mente, está fortalecendo o músculo da serenidade. Se você está ouvindo isso agora e sente que sua mente está sobrecarregada, respire fundo. Feche os olhos e diga a si mesmo: neste momento, escolho a paz. Faça isso quantas vezes for necessário. Não importa quão barulhento o mundo pareça, a serenidade está sempre à sua disposição. É um poder que ninguém pode tirar de você, a não ser que você permita. Lembre-se, você não é seus pensamentos. Você é aquele que observa. Domine o coração inquieto e descobrirá que a serenidade não é apenas um estado, é uma força que transforma sua vida. 4. Renuncie ao controle. Não force o incontrolável. Você já sentiu que está tentando segurar água nas mãos? Quanto mais força aplica, mais ela escapa. A vida muitas vezes é assim. Quanto mais tentamos controlar aquilo que não nos pertence, mais perdemos a calma, a energia e muitas vezes a direção. Mas hoje, quero te convidar a refletir sobre uma ideia transformadora: a liberdade que vem ao renunciar ao controle sobre o que é incontrolável. Os filósofos estoicos nos deixaram um ensinamento simples, mas profundo. Existe uma linha clara que separa o que está ao nosso alcance e o que não está. Seus pensamentos, suas ações, suas escolhas, tudo isso está em suas mãos. Mas o que os outros fazem, o rumo que os eventos tomam, ou até mesmo os resultados dos seus esforços, tudo isso pertence ao universo do incontrolável. Agora, pense comigo: quanta energia você gasta tentando mudar aquilo que não depende de você? Talvez seja o comportamento de alguém, um resultado esperado que nunca chega, ou até uma situação que insiste em escapar do seu domínio. Quando colocamos nosso foco no incontrolável, nos tornamos reféns de frustrações e de um constante estado de insatisfação. Marco Aurélio, um dos maiores expoentes do estoicismo, dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. E que força é essa? A força de viver plenamente, de focar no que realmente importa, sem desperdiçar energia lutando contra aquilo que não pode ser mudado. Às vezes, insistimos em controlar porque temos medo. Medo de perder, de falhar, de sermos julgados ou rejeitados. Queremos garantir que tudo saia como planejado, que o futuro seja perfeito. Mas essa busca incessante por controle nos afasta do presente e nos amarra a expectativas irreais. É como remar contra a correnteza. O esforço é imenso, mas o avanço é quase inexistente. Renunciar ao controle não significa desistir ou se conformar. Pelo contrário, é um ato de coragem. É reconhecer onde termina o seu alcance e onde começa o fluxo natural da vida. Não se trata de abandonar seus objetivos, mas de agir com sabedoria e foco. Faça o que estiver ao seu alcance, mas aprenda a soltar quando for necessário. Epicteto, um escravo que se tornou um dos maiores professores de estoicismo, nos mostrou isso através de sua própria vida. Ele não podia controlar sua condição de escravidão, mas controlava sua resposta a ela. Em vez de lamentar, ele encontrou liberdade na forma como pensava, agia e encarava o mundo. Ele nos ensinou que, mesmo nas piores circunstâncias, podemos encontrar paz se focarmos no que está sob nosso controle. E você?
Onde na sua vida está tentando forçar o incontrolável? Talvez seja uma relação que não avança, uma meta que parece inalcançável, ou até mesmo os imprevistos diários que te tiram do eixo. Agora pare por um momento e se pergunte: isso depende de mim ou não? Essa simples pergunta pode mudar a forma como você encara os desafios. Quando você reconhece que algo está fora do seu controle, não é fraqueza deixá-lo ir. Pelo contrário, é uma escolha poderosa. Ao renunciar ao controle, você libera espaço para focar no que realmente importa. É como soltar uma bagagem pesada em uma longa caminhada. Você se sente mais leve, mais livre. Pense em quantas vezes você perdeu tempo e energia tentando mudar algo que estava fora do seu alcance. O comportamento de outra pessoa. Um evento que não saiu como você planejou. Até mesmo a maneira como o mundo funciona. Agora pense no que poderia ter feito se tivesse direcionado toda essa energia para algo que realmente dependesse de você. Seus sonhos, seu crescimento, sua paz. Renunciar ao controle é também um ato de confiança. Confiança na vida, no tempo, naquilo que está além de nós. É aceitar que nem sempre teremos todas as respostas, nem todas as garantias. E está tudo bem. Soltar não é desistir, é se libertar. É encontrar serenidade em meio ao caos. É saber que você fez o seu melhor, mas que o resultado não define o seu valor. Quero te deixar com uma reflexão profunda. Você pode plantar as sementes e cuidar do solo, mas não pode controlar a chuva nem o sol. Faça o que puder com o melhor que tiver e deixe a vida fluir. Hoje, convido você a praticar isso. Escolha um aspecto da sua vida que tem te sobrecarregado, algo que te causa ansiedade porque está fora do seu controle. Solte. Respire fundo. Foque no que depende de você e veja como isso transforma não apenas a sua perspectiva, mas toda a sua jornada. Renuncie ao controle. Não force o incontrolável. Deixe a vida fluir. E então, você encontrará derrotados antes mesmo de colocar os pés no chão. Mas o estoicismo nos oferece uma solução poderosa. Começar o dia não reagindo, mas decidindo quem você será. Ser invencível não significa ser perfeito ou blindado contra os desafios. Significa construir uma força interior que resista ao caos externo. Pense em Marco Aurélio, imperador de Roma, acordando todas as manhãs com um peso inimaginável sobre os ombros. Ele sabia que enfrentaria traições, intrigas e crises. Ainda assim, antes de se levantar, ele fazia algo simples, porém revolucionário. Lembrava a si mesmo de que sua paz interior não estava à venda. Ele dizia: não permita que o barulho de fora invada sua mente. Para aplicar isso em sua própria vida, o primeiro passo é reivindicar o seu início de dia. Antes de tocar no celular, de abrir e-mails ou de pensar no que está por vir, tome um momento para si. Feche os olhos, respire profundamente e reflita. Qual é a essência que eu quero trazer para o meu dia? Talvez seja paciência, força ou compaixão. Esse pequeno ritual, que pode parecer insignificante, tem o poder de moldar sua perspectiva para o resto do dia. E quando as dificuldades aparecerem? Elas vão aparecer, é inevitável. Mas ao invés de vê-las como inimigos, encare-as como desafios para fortalecer sua fortaleza interior. Imagine-se vestindo uma armadura mental, feita de calma e sabedoria. Cada comentário rude, cada contratempo, cada olhar de julgamento escorregará por essa armadura, sem atingir o que você é de verdade. Como os estoicos ensinavam, o mundo não pode te machucar, a menos que você permita. Cultivar a invencibilidade também significa entender o que realmente está sob seu controle. Não tente consertar o incontrolável. Isso só gera ansiedade. Ao invés disso, concentre-se no que você pode fazer. Sua atitude, suas escolhas, suas ações. Você não controla o trânsito, mas controla como reage a ele. Não controla a opinião dos outros, mas decide o peso que dá essas opiniões. Para reforçar essa prática, crie um pequeno exercício matinal. Assim que acordar, escreva 3 palavras que resumam quem você deseja ser naquele dia. Por exemplo, calma, foco e coragem. Durante o dia, revisite essas palavras quando sentir que está perdendo o controle. Em um momento de frustração, lembre-se: eu escolhi ser calmo. Com o tempo, essas escolhas deixam de ser um esforço consciente e se tornam parte de quem você é. Por fim, lembre-se de que invencibilidade não significa ausência de emoção.
Você pode sentir raiva, tristeza ou medo, mas essas emoções não precisam governar suas ações. O estoicismo não prega insensibilidade, mas a sabedoria de não ser arrastado pelo turbilhão. É sobre sentir sem perder o equilíbrio. Amanhã, quando acordar, dê a si mesmo o presente de um momento de reflexão. Respire fundo, sinta o poder do silêncio e diga: hoje sou invencível. Minha paz interior é minha prioridade. Ao fazer isso, você estará construindo algo extraordinário. Um dia que não será ditado pelas circunstâncias, mas pela força do seu caráter. 2. Cale a voz do passado. Abrace o agora. Quantas vezes você já se pegou revivendo momentos que não pode mais mudar? Talvez uma discussão que terminou mal, uma oportunidade perdida, ou até mesmo uma decisão que, em retrospecto, você gostaria de ter tomado de forma diferente. Essas lembranças, por mais distantes que sejam, têm o poder de nos prender, como correntes invisíveis que nos arrastam para trás, enquanto a vida continua a seguir em frente. Mas existe uma verdade que pode libertá-lo. O passado é uma lição, não uma sentença. O estoicismo nos ensina que o presente é o único momento que realmente temos. Não podemos tocar o passado nem controlar o futuro. Como Sêneca escreveu, enquanto perdemos nosso tempo hesitando e adiando, a vida está escapando. O passado deve ser visto como um professor, alguém que nos instrui, mas que não nos define. Carregar o peso de algo que já passou é como tentar navegar em um barco enquanto se segura em uma âncora pesada. Para seguir em frente, é preciso soltar o que o prende. Muitas vezes, o apego ao passado nasce de um desejo de controle. Queremos acreditar que, se pensarmos o suficiente, podemos mudar o que já aconteceu ou evitar que se repita. Mas a verdade é que nada que você faça agora pode alterar o que já foi. Em vez disso, pergunte-se: o que essa experiência me ensinou? Como posso usá-la para ser melhor hoje? Essa mudança de perspectiva transforma a dor em sabedoria e arrependimento em aprendizado. Há também outra armadilha do passado que precisamos superar: a nostalgia exagerada. Às vezes, nos agarramos às memórias de momentos felizes, como se o melhor da nossa vida já tivesse ficado para trás. Isso cria um sentimento de insatisfação com o presente, como se ele nunca pudesse ser tão bom quanto aquilo que já vivemos. Mas será que estamos sendo justos com o agora? Será que estamos realmente abrindo os olhos para o que está diante de nós? Ou estamos tão presos ao que já foi que perdemos a chance de apreciar o que é? Para começar a calar a voz do passado, experimente um exercício simples. Quando uma lembrança dolorosa ou nostálgica surgir, feche os olhos por um momento e concentre-se na sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo dos pulmões. Isso é o presente. É tudo o que você precisa. Agora, visualize aquela lembrança como um objeto em suas mãos. Observe-o por um instante, reconheça sua presença e então deixe-o ir. Não lute contra ele, mas também não o segure. Assim como as ondas vêm e vão, as memórias podem passar sem dominar sua mente. Lembre-se também de que perdoar é uma das formas mais poderosas de libertar-se do passado. Talvez o que o prende seja algo que outra pessoa fez, ou algo que você mesmo fez. Guardar rancor ou culpa é como segurar carvão em brasa. A única pessoa que se queima é você. Perdoar não é esquecer ou justificar, é escolher a paz em vez do peso. O agora é um presente esperando para ser aberto. Quando você começa a enxergar o momento presente como a única coisa que realmente importa, descobre uma liberdade que nunca imaginou ser possível. Você percebe que, enquanto o passado não pode ser mudado, o agora está cheio de possibilidades. Cada respiração, cada escolha, cada pequeno gesto é uma oportunidade de criar algo novo e extraordinário. Hoje, faça um compromisso consigo mesmo. Olhe para o que passou com compaixão, mas não permita que ele defina o que você é agora. Decida viver plenamente este momento, com toda a sua imperfeição e beleza. Como dizia Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. Se você chegou até aqui, talvez precise ouvir isso. Você não é prisioneiro do que aconteceu. Você é o autor do que está por vir. Escolha hoje soltar as correntes do passado e abraçar a liberdade do agora. E ao fazer isso, descubra que o presente não é apenas um intervalo entre o que foi e o que será.
Ele é o lugar onde a vida realmente acontece. Antes de seguirmos para a próxima lição, eu tenho uma notícia rápida para você. Se você está gostando dos ensinamentos estoicos que compartilho aqui, tenho algo que pode te ajudar ainda mais. Nosso manual Estoicismo para uma Vida Moderna já está disponível. Nele, você vai descobrir como aplicar os princípios do estoicismo para transformar sua mente e emoções, enfrentando os desafios do dia a dia com sabedoria e calma. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas dificuldades diárias, esse manual é o guia definitivo para te ajudar a viver com mais equilíbrio e propósito. Então, não deixe para depois. Clica no link na descrição ou no comentário fixado e garanta seu exemplar agora. Dê o próximo passo para dominar suas emoções e alcançar a paz interior. Agora sim, vamos voltar para a nossa lição. 3. Domine o coração inquieto. Serenidade é poder. Há um ditado que diz: a tempestade não é o que te afoga, é o pânico. Quantas vezes já nos deixamos levar pelo caos interno, acreditando que não havia saída? A mente inquieta cria um turbilhão de pensamentos, um barulho incessante que nos distrai do que realmente importa. O estoicismo, no entanto, nos convida a cultivar algo raro e poderoso: a serenidade. Não uma ausência de emoções, mas a habilidade de permanecer calmo mesmo no meio das tempestades. Nos dias agitados de hoje, é fácil cair na armadilha da pressa. Temos tantas responsabilidades, tantas demandas, que parece impossível desacelerar. Nossa mente pula de um problema para o outro, como um pássaro inquieto que nunca pousa. O resultado? Ansiedade, esgotamento e uma sensação constante de estar perdendo o controle. Mas, como Sêneca escreveu, apressa-se o suficiente aquele que caminha com serenidade. Não é a velocidade que importa, mas a clareza com que você avança. Dominar o coração inquieto começa com um simples passo: reconhecer que a maioria dos nossos medos e preocupações existem apenas em nossa mente. Pense em quantas vezes você já se preocupou com algo que nunca aconteceu. A mente inquieta é uma máquina criativa, mas nem sempre para o bem. Ela fabrica cenários desnecessários, amplifica problemas pequenos e cria um ciclo de preocupação que nos drena. O primeiro ato de serenidade é dizer a si mesmo: nem tudo que eu penso é verdade. Outro elemento-chave para acalmar o coração é a prática da atenção plena. Isso não significa viver em um estado de contemplação constante, mas sim cultivar momentos de presença ao longo do dia. O estoicismo nos ensina a focar no que está diante de nós, no aqui e agora. Quando você estiver lavando louça, lave a louça. Quando estiver conversando com alguém, ouça plenamente. Não subestime o poder de estar presente. Cada momento de foco é como uma âncora que mantém sua mente no lugar certo. E o que fazer quando a tempestade emocional é forte demais? Quando a raiva, a ansiedade ou a frustração parecem tomar conta de você? Os estoicos sugerem uma técnica simples, mas eficaz: a pausa. Antes de reagir, respire. Não responda imediatamente ao insulto, ao problema ou à notícia inesperada. Dê a si mesmo o espaço para observar o que está sentindo, sem julgamento. Essa pausa cria uma janela de oportunidade entre a emoção e a ação. É nesse intervalo que você encontra a serenidade. Epicteto costumava dizer que a tranquilidade nasce de saber distinguir o que está sob seu controle e o que não está. Isso é fundamental para dominar o coração inquieto. Muitas vezes, ficamos presos a situações que não podemos mudar, como o comportamento dos outros ou eventos externos. Aceitar que esses fatores não estão em nossas mãos é um ato de libertação. Concentre-se no que você pode controlar: suas reações, suas escolhas, sua perspectiva. Cultivar serenidade também significa criar hábitos que acalmem a mente e o corpo. Para alguns, isso pode ser a meditação. Para outros, uma caminhada ao ar livre ou até mesmo momentos de silêncio ao longo do dia. Não importa qual prática você escolha, o essencial é fazer disso um compromisso diário. Serenidade não surge do acaso, ela é construída um momento de cada vez. Finalmente, lembre-se de que dominar o coração inquieto não é um objetivo a ser alcançado uma vez, mas uma prática contínua. Mesmo os grandes estoicos tinham seus momentos de inquietação, mas eles não desistiam. Cada vez que você tenta acalmar sua mente, está fortalecendo o músculo da serenidade. Se você está ouvindo isso agora e sente que sua mente está sobrecarregada, respire fundo.
Feche os olhos e diga a si mesmo: neste momento, escolho a paz. Faça isso quantas vezes for necessário. Não importa quão barulhento o mundo pareça, a serenidade está sempre à sua disposição. É um poder que ninguém pode tirar de você, a não ser que você permita. Lembre-se, você não é seus pensamentos. Você é aquele que observa. Domine o coração inquieto e descobrirá que a serenidade não é apenas um estado, é uma força que transforma sua vida. 4. Renuncie ao controle. Não force o incontrolável. Você já sentiu que está tentando segurar água nas mãos? Quanto mais força aplica, mais ela escapa. A vida muitas vezes é assim. Quanto mais tentamos controlar aquilo que não nos pertence, mais perdemos a calma, a energia e muitas vezes a direção. Mas hoje, quero te convidar a refletir sobre uma ideia transformadora, a liberdade que vem ao renunciar ao controle sobre o que é incontrolável. Os filósofos estoicos nos deixaram um ensinamento simples, mas profundo. Existe uma linha clara que separa o que está ao nosso alcance e o que não está. Seus pensamentos, suas ações, suas escolhas, tudo isso está em suas mãos. Mas o que os outros fazem, o rumo que os eventos tomam, ou até mesmo os resultados dos seus esforços, tudo isso pertence ao universo do incontrolável. Agora, pense comigo, quanta energia você gasta tentando mudar aquilo que não depende de você? Talvez seja o comportamento de alguém, um resultado esperado que nunca chega, ou até uma situação que insiste em escapar do seu domínio. Quando colocamos nosso foco no incontrolável, nos tornamos reféns de frustrações e de um constante estado de insatisfação. Marco Aurélio, um dos maiores expoentes do estoicismo, dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. E que força é essa? A força de viver plenamente, de focar no que realmente importa, sem desperdiçar energia lutando contra aquilo que não pode ser mudado. Às vezes, insistimos em controlar porque temos medo. Medo de perder, de falhar, de sermos julgados ou rejeitados. Queremos garantir que tudo saia como planejado, que o futuro seja perfeito. Mas essa busca incessante por controle nos afasta do presente e nos amarra a expectativas irreais. É como remar contra a correnteza. O esforço é imenso, mas o avanço é quase inexistente. Renunciar ao controle não significa desistir ou se conformar. Pelo contrário, é um ato de coragem. É reconhecer onde termina o seu alcance e onde começa o fluxo natural da vida. Não se trata de abandonar seus objetivos, mas de agir com sabedoria e foco. Faça o que estiver ao seu alcance, mas aprenda a soltar quando for necessário. Epicteto, um escravo que se tornou um dos maiores professores de estoicismo, nos mostrou isso através de sua própria vida. Ele não podia controlar sua condição de escravidão, mas controlava sua resposta a ela. Em vez de lamentar, ele encontrou liberdade na forma como pensava, agia e encarava o mundo. Ele nos ensinou que, mesmo nas piores circunstâncias, podemos encontrar paz se focarmos no que está sob nosso controle. E você, onde na sua vida está tentando forçar o incontrolável? Talvez seja uma relação que não avança, uma meta que parece inalcançável, ou até mesmo os imprevistos diários que te tiram do eixo. Agora pare por um momento e se pergunte: isso depende de mim ou não? Essa simples pergunta pode mudar a forma como você encara os desafios. Quando você reconhece que algo está fora do seu controle, não é fraqueza deixá-lo ir. Pelo contrário, é uma escolha poderosa. Ao renunciar ao controle, você libera espaço para focar no que realmente importa. É como soltar uma bagagem pesada em uma longa caminhada. Você se sente mais leve, mais livre. Pense em quantas vezes você perdeu tempo e energia tentando mudar algo que estava fora do seu alcance. O comportamento de outra pessoa. Um evento que não saiu como você planejou. Até mesmo a maneira como o mundo funciona. Agora pense no que poderia ter feito se tivesse direcionado toda essa energia para algo que realmente dependesse de você. Seus sonhos, seu crescimento, sua paz. Renunciar ao controle é também um ato de confiança. Confiança na vida, no tempo, naquilo que está além de nós. É aceitar que nem sempre teremos todas as respostas, nem todas as garantias. E está tudo bem. Soltar não é desistir, é se libertar. É encontrar serenidade em meio ao caos.
é saber que você fez o seu melhor, mas que o resultado não define o seu valor. Quero te deixar com uma reflexão profunda. Você pode plantar as sementes e cuidar do solo, mas não pode controlar a chuva nem o sol. Faça o que puder com o melhor que tiver e deixe a vida fluir. Hoje, convido você a praticar isso. Escolha um aspecto da sua vida que tem te sobrecarregado, algo que te causa ansiedade porque está fora do seu controle. Solte. Respire fundo. Foque no que depende de você e veja como isso transforma não apenas a sua perspectiva, mas toda a sua jornada. Renuncie ao controle. Não force o incontrolável. Deixe a vida fluir. E então, você encontrará derrotados antes mesmo de colocar os pés no chão. Mas o estoicismo nos oferece uma solução poderosa. Começar o dia não reagindo, mas decidindo quem você será. Ser invencível não significa ser perfeito ou blindado contra os desafios. Significa construir uma força interior que resista ao caos externo. Pense em Marco Aurélio, imperador de Roma, acordando todas as manhãs com um peso inimaginável sobre os ombros. Ele sabia que enfrentaria traições, intrigas e crises. Ainda assim, antes de se levantar, ele fazia algo simples, porém revolucionário. Lembrava a si mesmo de que sua paz interior não estava à venda. Ele dizia: não permita que o barulho de fora invada sua mente. Para aplicar isso em sua própria vida, o primeiro passo é reivindicar o seu início de dia. Antes de tocar no celular, de abrir e-mails ou de pensar no que está por vir, tome um momento para si. Feche os olhos, respire profundamente e reflita. Qual é a essência que eu quero trazer para o meu dia? Talvez seja paciência, força ou compaixão. Esse pequeno ritual, que pode parecer insignificante, tem o poder de moldar sua perspectiva para o resto do dia. E quando as dificuldades aparecerem? Elas vão aparecer, é inevitável. Mas ao invés de vê-las como inimigos, encare-as como desafios para fortalecer sua fortaleza interior. Imagine-se vestindo uma armadura mental, feita de calma e sabedoria. Cada comentário rude, cada contratempo, cada olhar de julgamento escorregará por essa armadura, sem atingir o que você é de verdade. Como os estoicos ensinavam, o mundo não pode te machucar, a menos que você permita. Cultivar a invencibilidade também significa entender o que realmente está sob seu controle. Não tente consertar o incontrolável. Isso só gera ansiedade. Ao invés disso, concentre-se no que você pode fazer. Sua atitude, suas escolhas, suas ações. Você não controla o trânsito, mas controla como reage a ele. Não controla a opinião dos outros, mas decide o peso que dá essas opiniões. Para reforçar essa prática, crie um pequeno exercício matinal. Assim que acordar, escreva 3 palavras que resumam quem você deseja ser naquele dia. Por exemplo, calma, foco e coragem. Durante o dia, revisite essas palavras quando sentir que está perdendo o controle. Em um momento de frustração, lembre-se: eu escolhi ser calmo. Com o tempo, essas escolhas deixam de ser um esforço consciente e se tornam parte de quem você é. Por fim, lembre-se de que invencibilidade não significa ausência de emoção. Você pode sentir raiva, tristeza ou medo, mas essas emoções não precisam governar suas ações. O estoicismo não prega insensibilidade, mas a sabedoria de não ser arrastado pelo turbilhão. É sobre sentir sem perder o equilíbrio. Amanhã, quando acordar, dê a si mesmo o presente de um momento de reflexão. Respire fundo, sinta o poder do silêncio e diga: hoje sou invencível. Minha paz interior é minha prioridade. Ao fazer isso, você estará construindo algo extraordinário. Um dia que não será ditado pelas circunstâncias, mas pela força do seu caráter. 2. Cale a voz do passado. Abrace-o agora. Quantas vezes você já se pegou revivendo momentos que não pode mais mudar? Talvez uma discussão que terminou mal, uma oportunidade perdida, ou até mesmo uma decisão que, em retrospecto, você gostaria de ter tomado de forma diferente. Essas lembranças, por mais distantes que sejam, têm o poder de nos prender, como correntes invisíveis que nos arrastam para trás, enquanto a vida continua a seguir em frente. Mas existe uma verdade que pode libertá-lo. O passado é uma lição, não uma sentença. O estoicismo nos ensina que o presente é o único momento que realmente temos. Não podemos tocar o passado nem controlar o futuro. Como Sêneca escreveu: enquanto perdemos nosso tempo hesitando e adiando,
A vida está escapando. O passado deve ser visto como um professor, alguém que nos instrui, mas que não nos define. Carregar o peso de algo que já passou é como tentar navegar em um barco enquanto se segura em uma âncora pesada. Para seguir em frente, é preciso soltar o que o prende. Muitas vezes, o apego ao passado nasce de um desejo de controle. Queremos acreditar que, se pensarmos o suficiente, podemos mudar o que já aconteceu ou evitar que se repita. Mas a verdade é que nada que você faça agora pode alterar o que já foi. Em vez disso, pergunte-se: o que essa experiência me ensinou? Como posso usá-la para ser melhor hoje? Essa mudança de perspectiva transforma a dor em sabedoria e arrependimento em aprendizado. Há também outra armadilha do passado que precisamos superar: a nostalgia exagerada. Às vezes, nos agarramos às memórias de momentos felizes, como se o melhor da nossa vida já tivesse ficado para trás. Isso cria um sentimento de insatisfação com o presente, como se ele nunca pudesse ser tão bom quanto aquilo que já vivemos. Mas será que estamos sendo justos com o agora? Será que estamos realmente abrindo os olhos para o que está diante de nós? Ou estamos tão presos ao que já foi que perdemos a chance de apreciar o que é? Para começar a calar a voz do passado, experimente um exercício simples. Quando uma lembrança dolorosa ou nostálgica surgir, feche os olhos por um momento e concentre-se na sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo dos pulmões. Isso é o presente. É tudo o que você precisa. Agora, visualize aquela lembrança como um objeto em suas mãos. Observe-o por um instante, reconheça sua presença e então deixe-o ir. Não lute contra ele, mas também não o segure. Assim como as ondas vêm e vão, as memórias podem passar sem dominar sua mente. Lembre-se também de que perdoar é uma das formas mais poderosas de libertar-se do passado. Talvez o que o prende seja algo que outra pessoa fez, ou algo que você mesmo fez. Guardar rancor ou culpa é como segurar carvão em brasa. A única pessoa que se queima é você. Perdoar não é esquecer ou justificar, é escolher a paz em vez do peso. O agora é um presente esperando para ser aberto. Quando você começa a enxergar o momento presente como a única coisa que realmente importa, descobre uma liberdade que nunca imaginou ser possível. Você percebe que, enquanto o passado não pode ser mudado, o agora está cheio de possibilidades. Cada respiração, cada escolha, cada pequeno gesto é uma oportunidade de criar algo novo e extraordinário. Hoje, faça um compromisso consigo mesmo. Olhe para o que passou com compaixão, mas não permita que ele defina o que você é agora. Decida viver plenamente este momento, com toda a sua imperfeição e beleza. Como dizia Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. Se você chegou até aqui, talvez precise ouvir isso. Você não é prisioneiro do que aconteceu. Você é o autor do que está por vir. Escolha hoje soltar as correntes do passado e abraçar a liberdade do agora. E ao fazer isso, descubra que o presente não é apenas um intervalo entre o que foi e o que será. Ele é o lugar onde a vida realmente acontece. Antes de seguirmos para a próxima lição, eu tenho uma notícia rápida para você. Se você está gostando dos ensinamentos estoicos que compartilho aqui, tenho algo que pode te ajudar ainda mais. Nosso manual Estoicismo para uma Vida Moderna já está disponível. Nele, você vai descobrir como aplicar os princípios do estoicismo para transformar sua mente e emoções, enfrentando os desafios do dia a dia com sabedoria e calma. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas dificuldades diárias, esse manual é o guia definitivo para te ajudar a viver com mais equilíbrio e propósito. Então, não deixe para depois. Clica no link na descrição ou no comentário fixado e garanta seu exemplar agora. Dê o próximo passo para dominar suas emoções e alcançar a paz interior. Agora sim, vamos voltar para a nossa lição. 3. Domine o coração inquieto. Serenidade é poder. Há um ditado que diz: a tempestade não é o que te afoga, é o pânico. Quantas vezes já nos deixamos levar pelo caos interno, acreditando que não havia saída? A mente inquieta cria um turbilhão de pensamentos, um barulho incessante que nos distrai do que realmente importa. O estoicismo, no entanto, nos convida a cultivar algo raro e poderoso: a serenidade. Não uma ausência de emoções, mas a habilidade de permanecer calmo mesmo no meio das tempestades. Nos dias agitados de hoje,
é fácil cair na armadilha da pressa. Temos tantas responsabilidades, tantas demandas, que parece impossível desacelerar. Nossa mente pula de um problema para o outro, como um pássaro inquieto que nunca pousa. O resultado? Ansiedade, esgotamento e uma sensação constante de estar perdendo o controle. Mas, como Sêneca escreveu, apressa-se o suficiente aquele que caminha com serenidade. Não é a velocidade que importa, mas a clareza com que você avança. Dominar o coração inquieto começa com um simples passo: reconhecer que a maioria dos nossos medos e preocupações existem apenas em nossa mente. Pense em quantas vezes você já se preocupou com algo que nunca aconteceu. A mente inquieta é uma máquina criativa, mas nem sempre para o bem. Ela fabrica cenários desnecessários, amplifica problemas pequenos e cria um ciclo de preocupação que nos drena. O primeiro ato de serenidade é dizer a si mesmo: nem tudo que eu penso é verdade. Outro elemento-chave para acalmar o coração é a prática da atenção plena. Isso não significa viver em um estado de contemplação constante, mas sim cultivar momentos de presença ao longo do dia. O estoicismo nos ensina a focar no que está diante de nós, no aqui e agora. Quando você estiver lavando louça, lave a louça. Quando estiver conversando com alguém, ouça plenamente. Não subestime o poder de estar presente. Cada momento de foco é como uma âncora que mantém sua mente no lugar certo. E o que fazer quando a tempestade emocional é forte demais? Quando a raiva, a ansiedade ou a frustração parecem tomar conta de você? Os estoicos sugerem uma técnica simples, mas eficaz: a pausa. Antes de reagir, respire. Não responda imediatamente ao insulto, ao problema ou à notícia inesperada. Dê a si mesmo o espaço para observar o que está sentindo, sem julgamento. Essa pausa cria uma janela de oportunidade entre a emoção e a ação. É nesse intervalo que você encontra a serenidade. Epicteto costumava dizer que a tranquilidade nasce de saber distinguir o que está sob seu controle e o que não está. Isso é fundamental para dominar o coração inquieto. Muitas vezes, ficamos presos a situações que não podemos mudar, como o comportamento dos outros ou eventos externos. Aceitar que esses fatores não estão em nossas mãos é um ato de libertação. Concentre-se no que você pode controlar: suas reações, suas escolhas, sua perspectiva. Cultivar serenidade também significa criar hábitos que acalmem a mente e o corpo. Para alguns, isso pode ser a meditação. Para outros, uma caminhada ao ar livre ou até mesmo momentos de silêncio ao longo do dia. Não importa qual prática você escolha, o essencial é fazer disso um compromisso diário. Serenidade não surge do acaso, ela é construída um momento de cada vez. Finalmente, lembre-se de que dominar o coração inquieto não é um objetivo a ser alcançado uma vez, mas uma prática contínua. Mesmo os grandes estoicos tinham seus momentos de inquietação, mas eles não desistiam. Cada vez que você tenta acalmar sua mente, está fortalecendo o músculo da serenidade. Se você está ouvindo isso agora e sente que sua mente está sobrecarregada, respire fundo. Feche os olhos e diga a si mesmo: neste momento, escolho a paz. Faça isso quantas vezes for necessário. Não importa quão barulhento o mundo pareça, a serenidade está sempre à sua disposição. É um poder que ninguém pode tirar de você, a não ser que você permita. Lembre-se, você não é seus pensamentos. Você é aquele que observa. Domine o coração inquieto e descobrirá que a serenidade não é apenas um estado, é uma força que transforma sua vida. 4. Renuncie ao controle. Não force o incontrolável. Você já sentiu que está tentando segurar água nas mãos? Quanto mais força aplica, mais ela escapa. A vida muitas vezes é assim. Quanto mais tentamos controlar aquilo que não nos pertence, mais perdemos a calma, a energia e muitas vezes a direção. Mas hoje, quero te convidar a refletir sobre uma ideia transformadora: a liberdade que vem ao renunciar ao controle sobre o que é incontrolável. Os filósofos estoicos nos deixaram um ensinamento simples, mas profundo. Existe uma linha clara que separa o que está ao nosso alcance e o que não está. Seus pensamentos, suas ações, suas escolhas, tudo isso está em suas mãos. Mas o que os outros fazem, o rumo que os eventos tomam, ou até mesmo os resultados dos seus esforços,
Tudo isso pertence ao universo do incontrolável. Agora, pense comigo, quanta energia você gasta tentando mudar aquilo que não depende de você? Talvez seja o comportamento de alguém, um resultado esperado que nunca chega, ou até uma situação que insiste em escapar do seu domínio. Quando colocamos nosso foco no incontrolável, nos tornamos reféns de frustrações e de um constante estado de insatisfação. Marco Aurélio, um dos maiores expoentes do estoicismo, dizia: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força." E que força é essa? A força de viver plenamente, de focar no que realmente importa, sem desperdiçar energia lutando contra aquilo que não pode ser mudado. Às vezes, insistimos em controlar porque temos medo. Medo de perder, de falhar, de sermos julgados ou rejeitados. Queremos garantir que tudo saia como planejado, que o futuro seja perfeito. Mas essa busca incessante por controle nos afasta do presente e nos amarra a expectativas irreais. É como remar contra a correnteza. O esforço é imenso, mas o avanço é quase inexistente. Renunciar ao controle não significa desistir ou se conformar. Pelo contrário, é um ato de coragem. É reconhecer onde termina o seu alcance e onde começa o fluxo natural da vida. Não se trata de abandonar seus objetivos, mas de agir com sabedoria e foco. Faça o que estiver ao seu alcance, mas aprenda a soltar quando for necessário. Epicteto, um escravo que se tornou um dos maiores professores de estoicismo, nos mostrou isso através de sua própria vida. Ele não podia controlar sua condição de escravidão, mas controlava sua resposta a ela. Em vez de lamentar, ele encontrou liberdade na forma como pensava, agia e encarava o mundo. Ele nos ensinou que, mesmo nas piores circunstâncias, podemos encontrar paz se focarmos no que está sob nosso controle. E você, onde na sua vida está tentando forçar o incontrolável? Talvez seja uma relação que não avança, uma meta que parece inalcançável, ou até mesmo os imprevistos diários que te tiram do eixo. Agora pare por um momento e se pergunte: isso depende de mim ou não? Essa simples pergunta pode mudar a forma como você encara os desafios. Quando você reconhece que algo está fora do seu controle, não é fraqueza deixá-lo ir. Pelo contrário, é uma escolha poderosa. Ao renunciar ao controle, você libera espaço para focar no que realmente importa. É como soltar uma bagagem pesada em uma longa caminhada. Você se sente mais leve, mais livre. Pense em quantas vezes você perdeu tempo e energia tentando mudar algo que estava fora do seu alcance. O comportamento de outra pessoa. Um evento que não saiu como você planejou. Até mesmo a maneira como o mundo funciona. Agora pense no que poderia ter feito se tivesse direcionado toda essa energia para algo que realmente dependesse de você. Seus sonhos, seu crescimento, sua paz. Renunciar ao controle é também um ato de confiança. Confiança na vida, no tempo, naquilo que está além de nós. É aceitar que nem sempre teremos todas as respostas, nem todas as garantias. E está tudo bem. Soltar não é desistir, é se libertar. É encontrar serenidade em meio ao caos. É saber que você fez o seu melhor, mas que o resultado não define o seu valor. Quero te deixar com uma reflexão profunda. Você pode plantar as sementes e cuidar do solo, mas não pode controlar a chuva nem o sol. Faça o que puder com o melhor que tiver e deixe a vida fluir. Hoje, convido você a praticar isso. Escolha um aspecto da sua vida que tem te sobrecarregado, algo que te causa ansiedade porque está fora do seu controle. Solte. Respire fundo. Foque no que depende de você e veja como isso transforma não apenas a sua perspectiva, mas toda a sua jornada. Renuncie ao controle. Não force o incontrolável. Deixe a vida fluir. E então, você encontrará